vão usar para alguma coisa essa gravação, mas... O Ayrton, ele não vai poder participar da aula hoje, que ele tem compromisso dele, até pediu para mim avisar para o senhor para gravar. Tá bom, vai estar lá no canal, então. Tá, beleza. Obrigada. Show. Se inscrevam no canal lá, deixa o like, ativa o sininho, essas coisas, né, pessoal? Tá, show de bola, vamos lá. Qual que é a ideia da aula de hoje, então, como eu tinha comentado? Que a gente faça algumas simulações no LT Spice para pegar o jeito, né? Agora que a gente viu mais ou menos o que tem que enxergar nos circuitos, a gente já pode começar a brincar no LT Spice. Tá? Então, eu trouxe antes de começar, eu trouxe uma dica aí para vocês, tá? Esse canal aqui chamado WR Kits, tá? É do Wagner Rambo. É bem bom esse canal dele, ele põe vídeo com bastante periodicidade, enfim, tá? E com bastante assuntos, e ultimamente ele tem postado bastante coisa sobre amplificadores, tá? Então ele trabalha com bastante eletrônica, é bem interessante o canal dele. Quem usa o YouTube, quem acompanha as suas inscrições, segue lá que é interessante, tá bom, pessoal? O meu canal, peraí que eu vou fludar o nome aí para vocês, o link aí para vocês. Só um segundinho. Meu canal tá no Moodle lá, né, cara? Tá, eu tô botando lá nas aulas as eu tô pondo lá no Moodle as aulas, certo? E o canal, o link. Deixa eu abrir aqui. Tá. Aí. Lá junto com o material de cada aula no Moodle eu coloco o link para as aulas também, tá? Olha as ideias da Tim, que é isso? Ô, eu respeito, foi pro inferno lá, fazendo figurinha do professor, que é isso? Que ponto chegamos? Deixa eu voltar aqui. Tá, então nós vamos fazer, tá. Vamos fazer umas simulações, tá? Basicamente, eu separei aqui uns circuitinhos para nós montar lá no LT Spice, tá? Então, esse primeiro exemplo aqui da esquerda é o circuitinho que a gente já montou na última aula, tá? Que a gente já fez, é o exemplo da última aula, na real, né? Daí eu vou montar ele do zero com vocês. Depois a gente vai montar esses outros dois aqui que já estão com as respostas. E daí o que vocês vão fazer nesses dois aqui? A gente só vai montar hoje. A gente não vai calcular, tá? Então vocês vão calcular esses dois circuitos aqui, que é fazer a análise, né? Calcular os EIs, EO e o AV para cada um deles, tá? Hoje a gente só vai montar e vai validar esses valores aqui, tá bom? Então, para fazer isso, eu vou compartilhar com vocês toda a minha tela aqui agora, não só a apresentação. Tela inteira. Beleza. Tá, vamos lá então. Eu não sei se vocês chegaram a instalar o LT Spice já, espero que sim. Mas daí a gente vai começar. Vamos lá então. Eu vou abrir ele aqui, ó. Eu tenho ele na minha barra de iniciar aqui embaixo. Não sei se vocês enxergam também, eu vou abrir ele aqui. E a tela que a gente tem quando abre o LT Spice é essa tela aí, tá? Bem bonitona e tal. A gente vai começar um arquivo novo de simulação, tá? E daí, para começar o arquivo novo, é o mesmo esquema que nem todo aplicativo, né? Ou lá em cima, na página de novo lá, ou em arquivo, né? File, novo esquemático, tá? Aí vai abrir essa tela cinza, tá? Se alguém não estiver acompanhando aí, só manda um salve aqui que eu volto, tá? Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai montar é aquele circuitinho ali, um amplificador, esse da esquerda aqui, tá? Esse amplificador em polarização fixa, a gente vai montar ele do zero. A primeira coisa que a gente vai botar aqui é um transistor, tá? Para botar componente nesse programa, a gente aperta F2, tá? Se tu apertar F2,
na tela inicial dele, ele vai abrir essa janela para buscar componentes, tá? Aqui daí tu escreve na barrinha ali o que tu tá procurando, certo? No nosso caso, a gente está procurando um transistor, tá? Só que o que a gente vai procurar de fato, o nome do transistor não é transistor. Deixa eu só... Peraí que eu fiz merda aqui. A gente vai procurar por NPN. Então, aí na barrinha, na real, que a gente vai procurar é NPN, tá? Daí ele vai mostrar vários modelos de transistor NPN para nós, ó, certo? Ele já tem o NPN ali, 2, 3, enfim, qualquer um. Que a gente vai usar esse primeiro aqui, tá? Dando em OK, ele fica no mouse, ó, a ferramenta fica no mouse, a ferramenta que tu escolheu fica no mouse, e daí tu clica e coloca ele onde tu quer, né? Então, eu vou largar aqui. E ele já fica com outro elemento no mouse ali. Para ele largar essa ferramenta aqui, que é o transistor, eu pressiono ESC, tá? Daí ele largou a ferramenta. Então aí está o transistor, tá? Com o mouse em cima dele, a gente pode editar as propriedades dele, mas algumas só, né? Então, se clicar com o botão direito em cima do transistor, em cima de qualquer elemento, ele vai abrir uma janela de edição dos parâmetros, tá? Então, nesse aqui, abriu essa janelinha aqui, e esse transistor que a gente pega é um transistor genérico, tá? É um modelo genérico de transistor. Ele não nos diz muita coisa, ele tem mas assim, os parâmetros genéricos, ele não é nenhum transistor em específico, ele não é o 2222, não é o BC547, enfim, esses são modelos de transistores. Daí, para mudar isso, né, para escolher um modelo específico, digamos que tu vai montar o circuito que quer testar antes, tu vai em pegar novo transistor ali, ó, aquela opçãozinha do Pick New Transistor. E daí ele vai abrir uma janela que é o banco de dados dele. Aqui ele tem um modelo matemático de cada um dos transistores, né, mais utilizados. No caso aqui, ó, o primeiro que eu tinha falado para vocês, é o PN2222, tá? O 2N2222. Esse carinha aqui, ó, ele tem uma equação matemática para aquele transistor real, né, que é o 2222. Então, aqui, por exemplo, ele está pegando os dados do fabricante NXP, que é um fabricante de semicondutores, né? E aí, se tu olhar aqui do lado, ó, ele tem uma coisa chamada, ó, Spice Model, tá? Isso aqui é a equação que descreve o comportamento físico mais próximo do real daquele transistor. Então, ali dentro tem todos os parâmetros, né? Ó, pode ver que é um monte de coisa. Enfim, tá? Mas isso aqui é caso tu queira simular o elemento real, né? Caso tu queira simular o transistor, aquele real que tu tem na verdade, tá? Eu vou dar um cancelar aqui, porque eu não vou pegar nenhum modelo real. Vou deixar o transistor genérico NPN. É um transistor NPN genérico que a gente vai usar na nossa simulação, tá? Com o scroll do mouse, tu dá zoom, tá? Scroll para frente ali, tu dá zoom out. E o scroll para dentro, tu dá zoom in, tá? Beleza. Então, vou dar um zoomzinho aqui. Tá. Com o botão esquerdo, clicando na área cinza, ó, se tu clicar com o botão esquerdo na área cinza e segurar, né, segurando o botão esquerdo na área cinza, tu arrasta a janela toda, tá? Então, tudo que tiver na janela, tu arrasta, né? No caso, só tem o transistor. Vou colocar uns resistores aqui, então. Vou dar mais um zoom out aqui e vou colocar alguns resistores aqui, né? Vou colocar o resistor de coletor. Eu posso colocar lá pelo F2 e procurar o resistor, né? Ou ESC, apertar o R do teclado, tá? Daí já vai botar o resistor. Esses elementos mais simples já estão aqui em cima também, ó. Resistor, capacitor, indutor, diodo, já estão ali em cima. Dá para clicar ali e pegar também, tá? Só que eu apertei R do mouse, daí ele fica o resistorzinho no mouse. Então, vou colocar um resistor aqui assim, que vai ser o resistor de coletor. E vou colocar um resistorzinho aqui, que vai ser o resistor de base, tá? Daí ele fica no mouse ainda, né? Eu dou ESC para ele largar o resistor, tá? Daí, ó, aquilo que eu estava dizendo, ó, com o botão esquerdo na área cinza, ó, tu arrasta a janela para o lado que tu quiser, certo? Então, vou dar um zoom aqui, puxar um pouquinho para o lado. Então, a gente tem dois resistores, que é o resistor de base e o resistor de coletor. Agora, eu preciso de uma fonte de tensão, que é a tensão VCC. Para isso, apertar aqui F2, né? E vou procurar uma tensão, uma fonte de tensão, né? Então, é voltage, olha, ó. Isso é uma fonte de tensão.
procuro por voltage. E daí dou OK. E daí ali está a fontezinha de tensão. Tá? Eu vou colocar ela aqui no circuito também. Pronto. Daí dou ESC para ele largar as fontes. Agora, vou colocar o ponto comum. Tá? O ponto comum é a referência, né? A referência eu posso pegar aqui em cima, né? Lá em cima, o ground, né? Ou aperto o G do meu teclado. Daí ele larga lá a referência. Eu vou colocar um aqui, que vai ser a referência da fonte. E também vou colocar aqui no emissor do transistor. Tá, coloquei ali. ESC para largar a ferramenta. Agora eu vou fazer conexões, né? Eu tenho que fazer uma conexão daqui desse terminal na parte de cima dos dois resistores. Para fazer conexões, tem aquele lapisinho lá em cima, ó, do lado da impressora, tem um lapisinho do lado da referência. Se deixar o mouse em cima, ele está escrito wire, né? Que são as conexões. Então, vou clicar ali e ele vai colocar na minha tela esse cursor aí na tela toda, né? Daí, para fazer a conexão, eu clico com o botão esquerdo onde eu quero, só clico e largo e ele vai ficar selecionado. E aonde eu clicar, ele vai fazer um nó, vai fazer um ponto, né? Então, por exemplo, ó, eu vou subir até aqui, cliquei para ele vir para o lado, certo? Eu quero descer agora, né? Então, eu vou clicar onde que eu quero que ele pare, ó, alinhei aqui no resistor, cliquei, puxei para baixo, cliquei no resistor. No momento que eu faço duas conexões assim, ele já larga o wire, ó, certo? Daí eu vou lá e quero fazer outra conexão agora, desse resistor aqui, então eu clico, largo, quero que ele venha até aqui em cima, clico para ele fazer a curva aqui e clico aqui de novo, tá? Ô, professor, como é que faz para, tipo, se eu quero mudar um dos resistores de lugar, mas eu quero mudar aquele resistor, daí como é que eu faço para selecionar só um? Tá, beleza. Deixa eu dar ESC aqui para largar a ferramenta de conexão. Vou botar mais um resistor, tá aqui, tá? Larguei a ferramenta. Tem essas duas mãozinhas aqui, ó, tá? Tem a mãozinha drag e a mãozinha move, tá? Se tu pegar a mãozinha move, tá? As duas vão mexer o componente, só que uma das, eu não lembro qual das duas é. Se tu pegar a mãozinha move, ela vai tirar o teu componente do circuito e tu vai lá, e daí tu vai largar onde tu quer. Tu clica e depois clica onde tu quer que ele largue. Clica para pegar e clica onde tu quer que largue. Mas agora, se tu quer arrastar e não desfazer a conexão, né, com essa mãozinha aqui de move, ele tira do circuito, né, ele desfez a conexão. Se tu não quer desfazer a conexão, tu pega a mãozinha drag, né? Daí ele vai arrastar, ó. Daí tu pega com a outra mãozinha, clica e daí ele leva a conexão junto, ó. Tá vendo? Tá, beleza, obrigada, entendi. Tá. Beleza. ESC. Vou pegar o lapisinho de novo lá e vou fazer as outras conexões aqui. Tá? Aqui, aqui, aqui. Para apagar um componente, pessoal, que eu vou apagar aquele ali que eu botei na direita agora, eu aperto Delete, que ele vai pegar uma tesourinha, ó, tá vendo? Essa tesourinha aqui, tu clica o que tu quer apagar. Então, eu vou apagar esse cara aqui, ó. Cliquei nele. Tá com a tesourinha na mão ainda. Vou largar a tesourinha apertando o ESC. Largou. Tá? Então, eu fiz a parte de polarização CC aqui, tá? Vou editar os valores desses componentes aqui primeiro, tá? Então, na fonte de tensão, vou clicar com o botão direito e vou editar o valor dela, ó. Ele abre a janelinha para me dizer o valor que é essa fonte. Eu não lembro quanto é que é, deixa eu olhar aqui. É 12 volts, tá? É o primeiro circuito da esquerda que a gente está montando, então o VCC é 12 volts. Então, vou botar aqui, 12 volts. Ok. Agora os resistores, deixa eu ver quanto é que eram os resistores. O resistor de coletor é 3,1 kΩ e o resistor de base é 470K. Então, aqui no resistor de coletor, em cima do resistor, ó, te liga porque se tu clicar em cima do nome dele, ó, o nome dele é R1 e ele é um elemento tipo R, tipo resistor, né? Esses dois nomes que tem aqui tá dizendo o de baixo é o elemento e o de cima é o nome dele, né? Então, se eu clicar em cima do nome, ó, ele abre uma janela para eu editar o nome dele, tá? Vou fechar. Se eu clicar em cima do componente, olha que fica a mãozinha em cima do componente, em cima do nome, fica o troço para editar texto, tá? Então, em cima do componente, eu digo o valor dele. É 3K, certo? Ok. Ele já mudou o valor embaixo. E o nomezinho dele eu vou mudar de R1 para RC. Ok. Tá? Mesma Como coisa. é que como é que eu faço para editar mesmo, prof, porque eu tô clicando da mãozinha e não abre?
com o botão direito, Ah, tá. Beleza. Obrigada. certo? Daí o de base é 470K. K minúsculo ali, tá? Eu acho que ele corrige até se tu botar K maiúsculo. E o nome dele, em vez de ser R2, eu vou chamar de RV. Beleza. Ok. Agora, falta eu colocar o sinal de entrada, né? Eu vou colocar o sinal de entrada, para nós, o sinal de entrada é um sinal de entrada senoidal em alta frequência, tá? A gente vai usar, nesse primeiro momento, um sinal de entrada de 1 milivolt de pico em 20 kHz, tá? Tu pode procurar uma fonte nova, ou eu vou usar essa mesma fonte aqui, ó, para fazer o outro sinal. Então, eu vou dar um Ctrl C, tá? Olha lá, o mouse virou o símbolo de Ctrl C, ó. Não sei se vocês conseguem ver direitinho aí. E vou clicar em cima do que eu quero copiar. Então, com o botão esquerdo, cliquei ali, ó, ele copiou a fonte. Tá? E daí eu vou colocar aqui que ela vai ser a nossa fonte de entrada. E daí eu dou um ESC. Vou botar um sinal de referência aqui também. E vou pegar a conexão para conectar ela aqui. Ah, tem mais um detalhe, ó. Peraí, eu não vou fazer essa conexão. Deixa eu pegar a mãozinha lá, ó, e vou colocar essa minha referência, ó, eu vou largar pontinho no pontinho, ó. Se eu fizer esse pontinho no pontinho, coloquei pontinho no pontinho ali, ele conectou direto. Daí eu uso a mãozinha de arrastar, ele já está conectado, eu posso só puxar aqui que ele vai fazer a trilha daí. Tá? Com o C do teclado, eu coloco o capacitor de entrada. Tá? Agora é o seguinte, ó. Olha que ele coloca o componente na vertical, né? Mas eu quero esse componente na horizontal. Para girar o componente, para girar ele 90 graus, lá em cima na direita eu vou com o mouse, com o componente no mouse, né? Eu vou lá em cima na direita, ó. Daí tem aqueles Z's ali, ó. Tem o rotate, ó. Rotate para um lado e espelhar, tá? O gira, né? Que tu gira ele em ângulos de 90 graus, tu vai girando ele, ou tu espelha ele. Também pode ser espelhado se tu quiser, tá? Eu vou deitar ele, então só vou dar uma girada nele, ó. Girei. Daí ele deitou o capacitor. Provavelmente, vocês vão fazer aí, tá? Deixa eu largar o capacitor. Quando vocês subirem com o capacitor até ali em cima, ó, vou pegar outro, com C. Quando vocês subirem com o capacitor até aqui em cima, para clicar ali, a tela vai mexer. Tá? Não sei se aconteceu isso com vocês. Aconteceu? Deixa eu fazer aqui para ficar igual de Eu vocês. não notei aqui. Aqui sim. Deixa eu só ajeitar um negócio aqui, ó, para mostrar o que pode ser que aconteça, ó. Quando tu subir com o mouse lá em cima, ó, a tela vai subir junto, ó. Porque daí ele identificou que o mouse chegou no final da tela, ó, daí agora eu vim para baixo para ele descer de novo, ó. Daí Meu ele acompanha, tá? Quem joga LoL é a mesma coisa, tá? Como é que faz, ó? Tu vai, para não acontecer mais isso, tu clica em Tools, Control Panel ali, tá? Painel de controle, clica ali, e daí vai na opção, na abinha aqui, ó, Drafting Options, ali, ó, opções de desenho, tá? Clica ali, e daí, na segunda caixinha tá escrito ali, ó, rolar automaticamente, ó, automaticamente, scroll de view. Daí tem que desmarcar essa caixinha. Desmarcando essa caixinha, ele não vai rolar mais a tela automático, porque até agora ele identificava que o mouse estava no final da tela e ele ia arrastando, né? Então, desmarca aquela caixinha, ele não vai mais rodar a tela automaticamente, dá um OK, pronto. Certo? Vou puxar um pouquinho mais para cá. Vou conectar esse circuito aqui, peguei a canetinha, vou colocar aqui, alinhado no capacitor, o capacitor na base. Tá. Observe que eu coloquei uma fonte CC aqui, né? Só que o nosso sinal de entrada tem que ser um sinal senoidal, variante no tempo. Não necessariamente senoidal, né? Mas a gente vai simular com senoidal, que fica mais fácil. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito em cima dessa fonte e vou editar ela, vou transformar ela numa senoidal. Observe quando eu clico com o botão direito, tá, apareceu a linha para eu mudar o valor dela, mas eu não vou mexer aqui, eu vou ir no botão avançado. Se eu clico no botão avançado, ele abre uma janela para editar os parâmetros dessa fonte. E daí olha aqui na esquerda, ó, que a função que ela implementa, eu posso escolher. Posso escolher nenhuma função, uma função pulso, uma função seno, exponencial. Eu posso escolher o que ela faz. No nosso caso, a gente vai escolher uma função seno.
tá? E dessa função seno que ele vai fazer, a gente vai dizer qual é a amplitude do sinal que ele vai gerar. Vamos botar 1 milivolt, né? Aí tu pode botar um M ou um E na menos 3, que nem eu coloquei ali, tanto faz. Tá bom? Professor, Sim, eu me perdi. Como é que tu foi aí nessa parte da fonte? tá, vamos lá. Deixa eu fechar aqui, cancela. A fonte já está conectada, né? Daí eu cliquei com o botão direito nela. Daí ela abre para editar o valor dela, né? Que é essa janelinha aqui. Sim. Mas ela é uma fonte CC. Eu não quero CC, então eu vou em avançado, ó, Tá. embaixo do cancela. Daí ele abre essa janela. Daí eu clico em seno. Eu quero que ele faça um seno. Cliquei em seno. E daí ele abriu aqui embaixo as opções do seno, né? O seno tem amplitude, frequência, blá, blá, blá. Então a gente vai definir a amplitude, 1E na menos 3, tá? E a frequência que a gente vai trabalhar por enquanto, vamos colocar 20 kHz, tá? Mas a gente vai entender que dependendo do valor da frequência do sinal de entrada, vai mudar os parâmetros do circuito, tá? Mas por enquanto vamos usar 20K de frequência e 1 milivolt de amplitude, tá? Vou dar um OK. Pronto. Agora, observa que aqui embaixo, ó, onde é para ser o valor, ó, olha, o V1 é 12 volts contínuo, né? Olha lá em cima, 12 volts contínuo. Já o V2, que está aqui, ó, ele é 1 e na menos 3, 20K. Ele é um seno, tá? Vou mudar o nome do V1 aqui, ó. Em cima do V1, ó, quando aparecer o editor de texto, ó, quando a ferramenta do mouse mudar, clico com o direito, vou chamar ele de VCC. E o V2, vou botar o mouse em cima do nome V2 e vou trocar o nome para VI. Tá? Tranquilo. Montei a parte de entrada. Agora, tem que mudar o valor desse capacitor aqui também de entrada, ó, a gente só botou ele. Então, em cima do componente, com o botão direito, a capacitância dele, vamos colocar 10 micro. E o micro é o U, tá? O minúsculo. 10 micro. Daí, esse capacitor vai ser 10 micro. Beleza. Tem que colocar um capacitor de saída também no nosso circuito, né? Deixa eu voltar aqui no circuito, ó. Tem que botar aquele capacitor de saída lá também, tá? Vamos botar esse capacitor aqui também. Ó, tem que deitar ele também. Então, vou lá em cima, vou deitar ele. Coloquei aqui. Pego a canetinha de novo. Daqui para cá. E daqui Ô, para cima. professor, tem algum atalho para caneta? Olha, até hoje eu não coloquei nenhum, mas tu pode colocar atalhos para caneta, se eu não me engano. Aí Ah, tem que bom. ver aqui, ó. A gente pode editar, em todos esses programas a gente pode colocar hotkeys, que eles chamam, se eu não me engano. Deixa eu ver uma coisa. Eu não lembro. Mas provavelmente tem onde a gente editar as chamadas hotkeys, né? Porque no PSIM tem. No PSIM tu pode editar qualquer função e botar em teclas, né? Beleza, obrigada. E daí, o nosso circuito, aqui está o capacitor de saída, vou colocar 10 micro aqui no valor desse capacitor também, tá? Ficou 10 micro também. A princípio, como eu falei para vocês, a gente está analisando o nosso circuito e ignorando a carga, né? Ignorando o que o nosso circuito vai alimentar aqui. Só que para ignorar aqui no LT Spice, a gente tem que colocar uma carga, só que dizer que ela é uma carga muito grande. Então, vou colocar uma carga aqui na saída, certo? Vou colocar uma carga aqui na saída. Só que eu vou dizer que ela é um valor muito grande de carga, certo? Vou conectar aqui. Por que isso? Porque se eu deixar em circuito aberto esse capacitor, se eu não botar nada na saída, ele não vai filtrar a minha tensão de coletor e a tensão CC vai sair para a saída, né? Vai ir para a saída. Então, esse R1 aqui eu vou chamar ele de RL, e por enquanto, esse nosso RL ele vai ser um valor muito grande. Coloca aí, sei lá, 100 mil quiloohms, uma coisa assim. Um valor grande para simular que ele seja um circuito aberto. Né? Então, o circuito que a gente tem até o momento é esse aqui, ó. Tá? O nosso transistor, fontezinha de entrada, fontezinha toda alimentada, polarização fixa. Show. Vou salvar isso aqui porque às vezes ele dá pau antes de simular, tá? Então, save as aqui, vamos salvar. 6, vou botar aqui.
Exemplo 1. Salvei. Isso, salvei. Tá. Salvam vocês também, porque às vezes ele dá problema e vocês perdem tudo. Então vamos lá. Desculpa, professor, como é que faz para salvar mesmo? Ali no disquetezinho? Ou vai em File lá, né? Save As. Porque daí ele vai escolher o diretório onde tu vai salvar, tu pode editar. Só no disquete ele só vai salvar por cima da onde tu já tinha salvo, né? Se for a primeira vez, ele vai abrir um lugar, né? Eu fui em Save As porque ele abre onde tu quer que salve, né? Eu criei uma pasta para botar ele dentro. Tá. Cadê minha água aqui? Então é o seguinte, tá montado o circuito, né? O circuito tá aí, a gente definiu o valor dos componentes. Agora tem uma coisa bem importante que a gente tem que fazer em arquivos de simulação, que é dizer para o simulador quanto tempo a gente vai simular e quanto tempo dessa simulação que ele vai mostrar para nós. Duas coisas. E a terceira coisa é qual que é o passo de simulação, tá? Passo de simulação é o quão fiel vai sair a resposta. Porque o que o simulador faz? Ele roda aquelas equações e dá um step de segundo, né? Ele não consegue simular no tempo real, ele simula dando passos de tempo, né? Então ele simula para 1 segundo, para 1.1 segundo, para 1.2 segundo, e assim ele vai simulando. E depois ele conecta todos esses pontos para gerar uma forma de onda, tá? Então a gente tem que dizer para ele qual que é a distância entre um ponto e outro, ou seja, quantos pontos a gente quer que ele simule. Quanto mais ponto ele simular, mais real vai ser a simulação. Quanto menos ponto ele simular, pior vai ser a nossa simulação. Se tu botar muito ponto, vai pesar demais tua simulação, porque ele tem que processar muito dado. Então a gente sempre tem que ter um meio termo ali, né? Coloca ponto suficiente para te ver se está dando certo, mas não tanto ponto que vai demorar demais a simulação, tá? Essa é uma coisa. Outra coisa que a gente tem que definir é a janela de simulação, que é a partir de quando que ele vai te mostrar e até quando que ele vai te mostrar. Ele não vai ficar mostrando em tempo real, né? Ele vai simular, digamos, de 1 segundo até 2 segundos, e daí ele vai te mostrar isso, tá? Para definir isso, tá? A gente clica no bonequinho aqui, ó, bonequinho chamado Run. Aquele ali, na real, é o comando para mandar simular. Tá? Esse é o botão para mandar simular. Clicando nesse botão aqui, ele vai abrir a janela que é editar o comando de simulação. Se é a primeira vez que tu está simulando, vai abrir essa janela. Depois que tu definiu, ele já vai simular sempre, tá? Então, essa janela aqui vai nos dizer esses parâmetros, né? Ele está perguntando aqui, ó, a primeira linha, stop time, né? Time to start, tá? E máximo step, tá? Basicamente, é isso aqui que tu tem que responder para ele, essas três perguntas. O stop time é o último ponto, é até quando, né? Se tu quer simular até 2 segundos, 2 segundos, tá? Nesse caso, eu vou colocar 10 milissegundos. Nós vamos simular até 10 mili, tá? E ele vai começar a mostrar para nós em 9.9 mili. Tá, deixa eu explicar por que eu defini esses valores, tá? Esse tempo inicial aqui de simulação, ó, esse tempo inicial de simulação aqui, ele é o tempo, tu tem que definir esse tempo aqui maior que o transitório da tua simulação. O que acontece? Esses capacitores estão descarregados. Quando tu começar a rodar a simulação, eles vão começar a carregar, e vão carregando devagarinho até carregar no valor que eles têm que ficar, certo? Até ele chegar nesse ponto, até ele chegar na tensão nominal dele, ele ainda está no transitório. Então a gente tem que ignorar esse transitório. O transitório não é válido para nossa análise, a gente quer saber depois do transitório. Tá? Então eu coloquei 9 milissegundos, tá? 9.9 nesse caso. E daí eu dei uma janela de 0.1 milissegundo para ele mostrar as formas de onda para nós. Tá? Se eu botar uma janela muito grande, ele vai botar muitos períodos e a gente não vai ver nada. Se eu botar uma janela muito pequena, eu não vou ver nenhum período completo. Tá? Período de quem? Do sinal de entrada. O sinal de entrada tem 20 kHz. Tá? Assim, eu não espero que vocês entendam direito já rápido qual valor colocar aqui, mas é importante que você se ligue que esse stop time é o último valor no final da tua janela e o 9.9 é o início da janela, tá? E esse step aqui, ó, é o step, é quantos pontos ele vai botar na tela, tá?
Geralmente, vou colocar aqui, 1e na menos 7, tá? O que que significa isso? Que o espaço entre um ponto de simulação e outro tem que ser 1e na menos 7 segundos. Se eu botar 1e na menos 3, vai ter muito poucos segundos na tela, tá? Não vai ter nenhum ponto na tela, né? Porque a nossa janela é menor que 1e na menos 3, ó. Não vai ter nenhum ponto. Se eu botar, sei lá, 100e na menos 3, vai ter 100 pontos ali dentro, vai ter 10 pontos. Mas eu vou colocar 1e na menos 7 para garantir que vai ter bastante ponto nesse intervalo aqui, ó. Tá? Ele vai simular um ponto da simulação, vai dar um espacinho de 1e na menos 7, vai rodar de novo, fez outro ponto do gráfico. Deu outro passinho de 1e na menos 7, fez outro ponto. E assim vai, depois ele liga todos esses pontos. Tá? E daí, quando eu estou configurando aqui, ó, quando eu estou editando esses valores aqui no prompt de comando, ele está criando aqui embaixo, ó, uma linha de simulação, tá? Ele está criando essa linha aqui, ó, se eu der OK, vou dar OK aqui, e ele vai colocar, deixa eu voltar, ele abriu aqui, deixa eu fechar essa janela de cima, e provavelmente ele vai abrir para vocês, tá? Fecha a janela branca e maximiza do circuito de novo. Ele vai colocar, deixa eu pegar a mãozinha, ele vai colocar isso aqui, ó, na tua simulação, tá? Ele vai colocar essa linha de comando na tua simulação. Essa linha de comando está dizendo para nós aqui, ó, ponto tran, 10 milissegundos, 9.9, 1e na menos 7, tá? Se eu der um clique com o botão direito em cima dela, ela abre a nossa edição de novo, tá? Vou tirar esse S aqui para não dar problema. Tá? O que é isso aqui? Isso aqui é a linha de comando que cria a simulação, tá bom? Isso aqui é a linha de comando que cria a simulação, é um ponto tran. Ponto tran significa que é uma análise transiente, que é uma análise no tempo, que ele vai variar o tempo, tá? O nosso eixo X é o tempo. Ele faz outras análises, ele faz análise no domínio da frequência, enfim, pode fazer outras aí. Essa aqui é ponto tran, tá? Vou abrir a simulação de novo, ele abre outra janela, tá? Aqui eu vou arrumar essas janelas, ó, em Window, e vou botar uma do lado da outra para ficar melhor de ver, tá? Lá em Window, título na vertical, aqui, ó, daí põe uma do lado da outra, tá? Então, cliquei aqui na janela do circuito, vou dar um zoom aqui com o meu mouse, para nós enxergar melhor, tá? Tá aqui. Aqui na janela do lado, ele vai colocar os gráficos, tá? Então, a primeira coisa que eu quero ver aqui é o sinal de entrada, tá? Só para nós validar o sinal de entrada. O sinal de entrada está aqui na esquerda, ó, é essa fonte. Observa que quando está aberta a janela de simulação, aqui no circuito, quando eu coloco o mouse em cima, ele cria umas certas funçõezinhas, ó. Ó, por exemplo, se eu botar bem no nó de cima da fonte de entrada, ó, ele ficou uma ponteirinha, tá vendo? Ô, professor, como é que abriu essa janela branca? Quando eu apertei em OK do arquivo de simulação. O meu abriu na primeira vez e agora na segunda não abriu. Tá, deixa eu Ok. fechar. Deixa eu fechar aqui de novo a janela branca. Ó, vocês estão nesse circuito aqui, né? É, eu não apareceu também, tá que nem a Cristina. Daí apertou no bonequinho lá de novo? Não. Então aperta no bonequinho lá para rodar de novo. Abriu uma janela, mas é preta minha. Deve ser configuração. Ah, não, a de vocês provavelmente é preta, tá? A de vocês deve ser preta. A minha é branca porque eu mudei a cor, que quando coloca no Datashow é melhor que seja branco, tá? Daí eu já alterei. Esqueci disso. Assim como o do circuito, provavelmente os riscos de vocês são mais finos aqui no circuito, não são? São tudo azul. É, eu mudei, eu alterei isso porque quando eu boto no Datashow fica melhor de ver assim, tá? Mas provavelmente essa janela aqui tem que ser preta de vocês, tá? Essa minha aqui é branca aqui. Daí é o seguinte, ó, ele simula tudo, tá? Diferente do P-Sim, quem já mexeu, no P-Sim tu tem que colocar os medidores antes de simular, né? Tem que colocar lá onde que tu vai medir tensão, onde tu vai medir corrente. Aqui não, aqui ele simula tudo, tá? E daí, se eu clicar aqui na janela do circuito, e daí eu vim com o mouse no ponto da tensão de entrada, ó, ele vai medir aquela tensão onde está o cursor ali, ó, aquilo ali é uma ponteirinha de tensão. É como se fosse a ponteira vermelha do multímetro, tá? É uma representação. Ele vai medir aquela tensão ali com relação à referência. Todas as tensões que eu medi aqui vão ser com relação à referência. Se eu quiser medir uma tensão num lugar diferente, eu tenho que fazer uma coisa diferente, depois eu mostro, tá? Mas aqui, ó, eu quero medir a tensão de entrada. A tensão de entrada é a tensão nesse ponto aqui com relação à referência. Então,
clico aqui e ele vai botar lá no gráfico a forma de onda da tensão naquele ponto, que é a nossa tensão de entrada, ó. Ela é 1 milivolt de pico, ó, certo? E ela está em 20 kHz, ou seja, num período de 0,1 milissegundos, eu tenho 2 ciclos, tá? Ela está em 20 kHz. Beleza, esse é o sinal de entrada, tá? Ou tá funcionando nossa simulação até então. Agora eu quero mostrar o sinal de saída, tá? Mas eu quero colocar ele em outro gráfico, em outro plot, tá? Eu não quero botar ele junto com o sinal, eu quero fazer outro gráfico dele aqui. Daí eu clico com o botão direito aqui no gráfico de simulação, onde está a forma de onda, eu clico com o direito. E daí tenho a quarta, 1, 2, 3, 4, a quinta opção, que é adicionar plot plane ali, ó. Tá? Ele vai criar um quadradinho em cima para outro gráfico, ó. Daí eu clico aqui no circuito, tá? Na simulação, na janela de simulação, e levo a minha ponteira onde eu quero ver, que agora é a saída. Então, eu vou colocar o mouse ali bem em cima da carga, onde é a tensão de saída. E vou clicar ali. Tá? Daí ele traçou a tensão daquele ponto, a tensão de saída. Então, aqui em azul a gente tem a tensão de saída. Tá? O que já dá para ver de cara aqui, ó? Tá vendo que conforme a tensão de entrada sobe, a tensão de saída diminui? Que eles estão com fase invertida, esse aí já é o menos do nosso ganho lá, né? Se a gente vê lá nas respostas, o nosso ganho tinha que dar menos 272. Então, o menos já está batendo, né? Já acertamos que está dando invertido. Show. Agora, eu quero saber o valor de pico dessa forma de onda aqui, certinho. Eu quero saber qual que é o valor de pico. Com o botão esquerdo, eu clico no nome da forma de onda, tá? É a VN03, né? Então, eu vou clicar aqui, ó. Com o botão esquerdo, cliquei ali. Ele botou um cursor na tela, ó, e abriu essa janelinha aqui, ó. Tá? Esse cursor agora, ó, se eu botar o mouse em cima do cursor, ele fica o nome do cursor, é o cursor 1, ó. Tá vendo aqui, ó, na janelinha de draft diz o nome, ó, cursor 1. Tá? Eu vou botar o mouse em cima desse cursor e vou arrastar até o pico da entrada, até o pico da forma de onda. Até um pouquinho depois, até aqui assim, ó. Que é assim, tá? Pico. E daí ele vai mostrar aqui para nós, ó, na escala vertical, tá dando 272 milivolts. 271.8, né? 271.8. Então, o ganho da simulação, ó, enquanto a entrada está em menos 1, ó, olha que é exatamente nesse instante aqui, a entrada está em menos 1 mili, a saída está em mais 272, ó. Tá? Então, aconteceu uma amplificação de 272 vezes. Né? Ele deu uma amplificação de menos 272. Então, a gente validou o ganho. Tá? Entenderam? Eles conseguiram chegar nessa forma de onda aí, gente? Tudo de boa até aqui? Sim, conseguiu. Tá, Sim, professor. beleza. Então, isso aí a gente consegue validar na nossa simulação já, o ganho, né? O ganho a gente já consegue simular através dessa simulação. Agora, outra coisa que a gente pode conseguir validar aqui, nessa simulação, é a impedância de entrada, tá? Lembra que a impedância de entrada é a que diz quanta corrente vai vir da fonte VI, do sinal VI, né? Quanta corrente vai ser drenada do nosso gerador do sinal, tá? Então, depois de validar isso aqui, eu posso pegar, por exemplo, e apagar essas formas de onda, né? Aqui na janela de simulação, opa, eu dei um clique duplo, tá? Aqui na janela de simulação, eu posso apertar Delete, ó. Ele vai abrir a tesourinha, vou deletar isso aqui. E vou deletar debaixo também, tá? Eu ainda posso deletar, ó, com o botão direito em cima, deletar esse plano e ficar só com um plano ali. Só com... O que eu vou medir aqui? Eu vou medir a corrente de entrada para saber qual que é a impedância de entrada, porque eu sei que a tensão é 1 mili de pico. Agora eu quero medir a corrente. Para medir a corrente é o seguinte, ó. Aqui na entrada, ó, quando eu coloco o mouse em cima de um nó, qualquer nó, ele vai me mostrar tensão, né? Aquela ali é uma ponteira de tensão. Se eu coloco o mouse em cima de um componente, ó, se eu botar o mouse em cima da fonte, ó, ele mostra como se fosse uma fontezinha, uma garrinha daqueles alicate amperímetro, não sei se vocês já viram, aquele desenho ali é para ser semelhante a um alicate amperímetro. Observe que ele está agarrando uma seta, é como se fosse um alicate amperímetro. Daí eu clico ali,
ele vai me mostrar aquela forma de onda que está passando naquele componente, de corrente. Qual que é a corrente que está passando naquele componente? É essa aqui, ó. Bom, e daí eu vou vir aqui na janela, tá? Quero saber quanto é que é o valor de pico certinho dessa corrente aqui. Então, eu clico na forma de onda, lá no nome da forma de onda, ele abre a janela e coloca o cursor, eu pego o cursor e arrasto até o valor de pico aqui, bem no pico mais ou menos. Então, tá ali, ó, 909 nanoamperes, tá? E daí, o que que tu faz? Tu divide, né? Aqui a tensão de entrada, que é 1 e na menos 3, então eu posso botar aqui, ó, 0,001, 1 mili, né, que é a nossa tensão de entrada, dividido por 909 nano. Nossa, quanto zero vai ser isso aqui? Mili, micro, opa, capei demais. 3, 1, 2, 3, 909, tá? E aí eu vou ter a impedância de entrada, que está dando em torno de 1.100 ohms, tá? 1.100 ohms. Quantos que tinha que dar? Deixa eu voltar aqui. ZI, ó, 1.100, 1.068, tá? Ignorando aquelas minhas casas decimais lá, tá bem próximo do que tinha que dar aqui do ZI, tá? Eu fiz a tensão de entrada dividido pela corrente de entrada, tá? Aqui, ó. Peraí. Vou pegar aqui. O que a gente mediu foi essa corrente aqui, ó. A gente mediu essa corrente aqui, que é a corrente de entrada, tá? E ZI, medido na simulação, né? É VI por ZI. Nossa, dificuldade. Ficou bem feio, tá? Mas é isso aí. Tá certo? Entendido isso aqui? Entendido essa simulação? Tá? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu voltar no arquivo de simulação, tá? Então, esse circuito aqui é o polarização fixa, tá? É basicamente assim que a gente simula, tá? Agora, por exemplo, imagina que eu altere aqui, ó, no meu comando de simulação, ó. Deixa eu vir aqui. Deixa eu pegar esse cara aqui, ó. Esse aqui é o comando de simulação, ó. Deixa eu só mostrar as influências que acontecem quando a gente mexe nele, tá? Então, por exemplo, imagina aqui, ó, eu estou usando um time step de 1e na menos 7, tá? Eu vou mudar, vou botar um time step maior, né? Em vez de 1e na menos 7, eu vou colocar, sei lá, 1e na menos 4, tá? 1e na menos 4. O que que significa isso aqui? Significa que a distância entre cada ponto de simulação é menor, né? Significa que ele tem menos pontos, é maior, desculpa. Significa que ele tem menos pontos na simulação, tá? Então, eu coloquei 1e na menos 4 e vou simular de novo, tá? Indo vertical. E vou pegar a tensão de saída aqui para mostrar para vocês, tá? Não dá para ver muita diferença, tá? Mas deixa eu mudar aqui de novo. 1e na menos 3. Vamos ver se muda alguma coisa agora. Não dá para mostrar o que eu queria mostrar para vocês. Que é o seguinte, quanto menor esse valor que tu colocar aqui, tá? Quanto menor esse valor, é que ele está ajustando, tá? Agora eu lembrei. Ele vai ajustar esse valor para ficar bom para te enxergar. Quanto menor esse valor que tu colocar aqui, né? Tipo, se botar 1, se botar 2, isso aqui quer dizer que é o espaço entre um ponto e outro. Porque esse gráfico que a gente está traçando aqui, ó, eles são pontos que depois ele liga, né? Se tu botar esse valor muito grande, né? 1e na menos 3, 1e na menos 2, tu vai botar poucos pontos. Então, tu vai ter pouca simulação. Então, a gente coloca esse valor aqui bem pequenininho, que é o espaço entre um ponto e outro. Daí, tu vai ter bastante ponto na simulação, tu tem uma forma de onda mais fidedigna. Agora, é o seguinte, ó. Esse segundo valor aqui, ó, que é o começar a salvar. Eu botei 9.9, tá? Esse valor ali é esse primeiro ponto aqui da simulação, ó, onde ele está chamando de zero. Ó. É o primeiro ponto. Olha, se eu botar 9, ó, tava 9.9, né? Se eu botar 9 e o meu final ser 10, eu tenho 1 milissegundo de diferença, tá? Quer dizer o quê? Que eu aumentei a janela agora, certo? Eu aumentei a janela de simulação. Então, se eu rodar, eu vou ter agora, em vez de ter 2 passos de simulação, eu vou ter 10, vou ter 20 passos de simulação ou 10. Enfim, matemática, né? É como se tu estivesse dando o zoom lá no osciloscópio, né? Mexendo no eixo X. Essa janela que tu enxerga aqui na direita, ó, a diferença entre o tempo inicial e o tempo final
é a diferença entre esses dois tempos que tu colocou aqui, ó. Se eu colocar 9.9 de novo, significa o quê? Que eu vou pegar só os dois últimos picos lá, ó. Vou pegar só aqueles dois últimos lá. Que ele vai começar a mostrar para mim só a partir daqui, ó. Ok. Roda de novo. Ó, mostrou só os dois últimos ciclos. Se eu simular a partir de zero, ó, vamos ver se ele vai rodar aqui a partir de zero. Vou pegar um aqui. Se eu simular a partir de 0 segundos, tá? Olha aqui um monte de ciclo que ele botou na tela. A gente quase nem consegue identificar, certo? A partir de 0 segundos ele mostra isso aqui para nós. Então tu tem que dar um zoom lá para enxergar direitinho a forma de onda, tá bom? Mas a gente não quer ficar fazendo isso, ficando dando zoom toda hora. Então tu vem aqui e define o tamanho da tua janela, tá? Então tem 9.9, porque a partir de 9.9 tu enxerga dois ciclos bem direitinho, tá? Mas isso aí tu vai pegando conforme tu vai simulando. Simulou, tem muito ciclo na tela, diminui a janela, otimiza a tua simulação, certo? Basicamente isso. Tá. Deixa aqui, vou abrir aqui. Tranquilo. Montamos a nossa primeira simulação. Deixa eu salvar aqui. Agora é o seguinte, validamos essa primeira aqui, tá? Essa da esquerda. Agora, essa segunda aqui da direita, esse segundo aqui. Ele continua sendo polarização fixa, tá? Ele continua sendo polarização fixa. Tu não precisa redesenhar todo o circuito, tá? Embora eu acho que seja pertinente tu pegar e fechar e criar outro arquivo e desenhar tudo do início para pegar o ritmo de desenhar o circuito, tá? Embora eu acho pertinente tu fazer isso, a gente não precisa fazer isso agora, tá? A gente pode mudar os valores lá na nossa simulação, tá? Como o circuito é o mesmo, só muda os valores, vamos mudando os valores aqui, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar lá, ó. A fonte continua sendo 12 volts, o RB é 220. Ô, prof, Fale. eu não consigo sair para ficar parecendo aquelas ponteiras. Como é que eu consigo sair? Tu fecha o arquivo de simulação, fecha a janela de simulação. Ah, tá. Beleza. Obrigada. Beleza. Tá, botei o RB diferente aqui, que é 220 agora. Vou botar o RC, ó. O RC é 2,2K, tá? Aqui tem um detalhe, ó. Fiquei em cima do componente. Para funcionar, a vírgula aqui na real é ponto, tá? Então é 2,2K. Se botar vírgula, ele não vai entender que é o valor certo, tá? Então tem que ser ponto aqui. Ou tu coloca 2.200, né? Beleza. Esse aqui. A entrada continua igual, tá? Falta um negócio, ó. O beta desse aqui é diferente, ó. O beta desse aqui é 60. Esse aqui a gente nem mudou o beta, né? A gente deixou o beta que tava. Por que que eu já deixei? Porque aquele transistor, o genérico que tem ali no LT Spice, esse transistor genérico aqui, ele já tem o beta bem próximo de 100, tá? Ele não é bem redondinho 100, mas é bem pertinho de 100, tá? Então vai dar certo já, a gente não precisava mudar essas coisas, tá? Mas agora esse cara aqui é um beta de 60, ó, tá? Como é que eu mudo o beta desse transistor? Como é que eu edito o beta de um transistor? Se a gente clicar com o botão direito, não tem aonde editar isso, tá? Então tem um dibre aqui para dar para fazer isso, tá? Como é que eu edito o beta desse transistor? É o seguinte, bem lá em cima na direita, ó, tem todas as opções, a última opção é a função OP, tá? É um ponto OP, certo? Ele vai abrir uma janela de edição de texto, tá? O que que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, ó, tu tem um elemento no circuito, na real assim, ó, qualquer circuito SPICE, tá? SPICE é aquilo que simula circuitos elétricos, tá? Por trás ele roda uma linha de comandos, né? Ele roda como se fosse um algoritmo, linhas de comandos. E o que a gente tem, esse espaço gráfico com componentes, isso aí já é em cima dessa linha, desse algoritmo. Então aqui está toda a parte gráfica, está tudo bonitinho, mas por trás ele ainda está rodando aquele monte de linha, aquele monte de algoritmos, né? Tu pode editar direto aquele algoritmo. Então, se essa parte gráfica não nos dá função,
tem como editar as coisas por trás. E para editar o valor específico de um componente, a gente vai editar o modelo matemático desse componente, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, através desse ponto OP ali, é editar o modelo matemático, o modelo SPICE desse transistor aqui, tá? Então, é o seguinte, a gente vai pegar esse transistor e a gente vai criar o nosso modelo com base naquele modelo ali. Como é que faz isso? Tá? A gente diz para o SPICE, para o LT Spice, que a gente vai editar um modelo, primeira coisa. Para editar, a gente clica naquele ponto OP lá, ele vai abrir essa janela, e daí a gente escreve assim, ó, ponto model, tá? Ponto model, porque isso aí vai entrar no nosso algoritmo lá. Então, ponto model, assim como a gente tinha aqui o ponto tran, a gente tem o ponto model para editar o modelo, tá? Espaço. E aí tu vai dar um nome para o transistor que tu quiser. Ponto model de quem? Do transistor que tu quer. Então, vou chamar aqui de... Me diz um nome para esse transistor aí. Alguém me manda um nome. Alguém me fala um nome. Que é o transistor de vocês. LOL. Qual? LOL. LOL. Sim? Sim. Tá, vai ser esse o nome. Então, esse é o transistor de vocês. A gente quer que esse transistor seja o quê? Ele seja igual a qualquer outro transistor. Tudo igual ao nosso transistor genérico. Todos os parâmetros iguais ao do genérico. A não ser o beta. A gente quer que o beta seja 60. O beta dele, normal dele, é em torno de 100, mas a gente quer mudar só o beta dele. Então, a gente vai dizer o seguinte, ó, o nosso transistor LOL, ele vai ser um transistor igual, né, AKO, né, vai ser igual àquele transistor que já existe. Isso aqui é para dizer que ele é igual a um transistor que já existe. Qual transistor? Aquele que a gente tinha antes, o NPN, tá? Vou botar um espaço aqui, se eu não me engano. Tá? Então, o que a gente está escrevendo aqui? Ó? A gente vai editar um modelo, né? A gente vai escrever um modelo do nosso transistor chamado LOL, e esse modelo, ele é exatamente igual ao NPN, que a gente já estava usando, só que a gente vai mudar uma coisa. Daí, entre parênteses, aqui eu digo o que a gente vai mudar, que é o ganho. E o ganho a gente chama de BF. A gente vai mudar o ganho dele, que é esse BF. E o BF dele não vai ser 100, vai ser o valor que eu colocar aqui, que vai ser 60. Então lá, a gente está editando o modelo do transistor, o nome do nosso transistor novo vai ser LOL, e esse transistor ele vai se basear no modelo do NPN, só que o beta dele vai ser 60. Tá? Então, isso que essa linha de comando quer dizer. Tá? Daí eu dou um OK. Dou OK, ele vai adicionar essa linha de comando na minha simulação. Aí eu posso colocar onde eu quero, tá? Vou colocar aqui só para ficar mais organizadinho aqui, ó. Clico onde eu quero. Pronto, ele adicionou essa linha de comando na minha simulação. Tá, beleza. Mas eu não disse quem que é esse modelo LOL aqui no meu circuito. O meu transistor aqui, ó, continua sendo do modelo NPN, ó. Tá vendo? Ele é o transistor, o nome dele aqui é 1, e ele continua sendo do modelo NPN. Não, mas eu não quero mais do modelo NPN, porque o modelo NPN genérico tem ganho 100. Eu quero o meu modelo, que a gente acabou de criar. Esse aqui. O nome desse modelo é LOL. Então, eu vou vir aqui no NPN, vou clicar com o botão direito e vou escrever o nome do transistor que eu quero. E vou dar um OK. Certo? Pronto. Daí eu salvo. Arquivo. Salvar como. Vou chamar 2, que é o segundo exemplo. E tá aí o nosso circuito agora. Agora eu posso rodar essa simulação de novo. Como a gente não mudou a frequência do sinal de entrada, eu não vou mudar as configurações de janela aqui, tá? Vou continuar de 9.9 a 10. E mandei rodar, tá? Vou mudar as janelas aqui em Windows para ficar vertical. Dá um zoom aqui. E vou pegar tensão de saída. Tá? Ali está a tensão de saída. Vou clicar na tensão de saída e vou arrastar o cursor até o pico para pegar o valor de pico. Ó, tá dando em torno... O Falei. meu não achou o LOL.
Não achou? Tá, então provavelmente aqui. Vamos lá. Eu vou copiar isso aqui, vou copiar essa linha de comando e vou colocar aqui no chat. Tá. Tá. Vê o que está diferente. Provavelmente algum espaço, tá? Ele tem que ser bem direitinho como tá ali. Tinha alguma diferença? Ou não chegou a ver? Eu vou ver agora. No meu deu 256. E aí? Tá, eu acho que agora vai. Tá, se ele não deu erro, já é uma grande coisa. Tá, então deu 256. Quanto que era para dar? 259, ó. Era para dar 259. Tá dentro do que a gente espera, tá? Ô, professor, o senhor foi no sinal de entrada? Não. Peguei a atenção de saída direto. Ah, tá. A Tava entrada é tudo, um... tudo ao contrário que eu fiquei, ué. Não, a entrada é 1 milli, né? A entrada não mudei, a gente não mudou, continua sendo 1 milli. Eu coloquei 1 milli de pico porque daí fica direto, né? A tensão de saída é o próprio ganho. Deixa eu ver se fechou aqui. Tá, Deu. Agora deu. beleza. Agora deixa eu voltar aqui só no arquivo, ó, no esquemático, e quero mostrar outra coisa massa aqui para vocês. Ó. Aqui do lado do lápis, né, do lado das conexões, tu viu lá, por exemplo, né, deixa eu abrir a simulação de novo aqui. Vocês viram que quando eu pego a tensão no nó, ó, por exemplo, ele pegou a tensão aqui de saída, ó, ele botou o nome do nó, e o nome do nó é nó 03. Porque ele foi botando os nós na sequência, conforme eu fui desenhando, conforme eu fui fazendo as conexões, ele foi botando o nome. Tá? Então, atenção no nó 03. Só que, se eu quiser colocar o nome que eu quiser no nó? Esse aqui é o meu nó de saída. Então, eu posso vir aqui, ó, do lado do lápis, ó, tem o GND e do lado do GND, ó, para botar nome nas conexões. Então, eu posso clicar aqui, ó, e colocar um nome que eu quiser na conexão. Então, por exemplo, ó, eu vou botar um nome aqui na tensão de saída. Então, eu vou chamar de nó VO, tá? Ele vai criar, ó, vou dar um OK. Ele vai criar um pontinho chamado VO. O nó que eu clicar com esse pontinho vai se chamar VO agora. Então, esse aqui é o meu VO. Cliquei ali. Então, deixa eu dar um ESC. Então, esse nó aqui agora se chama VO. Deixa eu simular de novo para mostrar para vocês. Aí, o Windows, ajeitar aqui. Daí, se eu pegar a tensão no nó, ó, a tensão do nó VO, olha lá, agora ele chama de VO. É o nome que tu quiser, tá? Isso é muito bom de colocar nas simulações, que daí tu sabe o que está acontecendo aqui, tu sabe o que tu está vendo, certo? Pegaram essa ferramenta aí? Vou colocar um nome aqui, ó. VI agora, para colocar lá na entrada. Vou colocar aqui. Vou pegar o outro nome e vou escrever, sei lá, BCE, para colocar aqui nesse nó. Pode ser aqui, não precisa ser bem na conexão, né? Ele pode ser um pouquinho mais do lado, que é tudo a mesma coisa, é tudo nó. E é isso aí, tá? Basicamente isso. Então, a gente colocou nome nos nós. Daí, quando tu medir as tensões, tu vai ter um nomezinho lá do nó certinho já. Deixa eu salvar de novo aqui. Beleza. Assim, ó, tem mais um detalhe, tá, pessoal? Essas simulações que a gente está fazendo, tá? Observa que a gente tem o Rzinho O. Sempre é dado Rzinho O para nós calcular. Não, na real, não é que não tenha como. Tem como tu editar esse Rzinho O no LT Spice, tá? Mas até hoje eu não achei nenhum jeito fácil, assim como o beta, que já não é tão fácil, né? Tu tem que escrever ponto model, o nome do transistor, tariri, tarará. O Rzinho O eu não consegui achar os parâmetros que relacionam o Rzinho O muito fácil ainda, tá? Então, a priori, pode acontecer que dê um pouquinho de diferença, assim como esse era 259, a gente estava medindo lá 260, né? Vai dar umas diferencinha entre o valor teórico e o valor simulado,
principalmente por causa do valor desse Rzinho O, tá? Que é a impedância de saída do transistor. Vai ter umas diferencinhas. Tranquilo? Eu só não Fale. consegui botar esse negocinho. O nome no nó? Isso. Tá, ó. Aqui no A, certo? Ai. Aqui no Azinho. Tá, E daí tu escreve o nome que tu quer dar, né? Por exemplo, vou botar o nome lá no VCC, ó. Vamos chamar de nó VCC. Ok? E coloco o nome. Ó, tem uma coisa bem interessante aqui, ó, que, por exemplo, tu não precisa fazer nenhuma conexão, ó. Eu posso entrar com corte aqui, ó. Eu apertei delete, tá? E tô apagando todas as trilhas, tá? Eu posso botar aqui, ó, VCC. E dizer que o nome desse nó aqui é VCC e desse aqui é VCC, ó. Tá entendendo? Ele tá conectado um no outro já, ó. Não preciso fazer a trilha, entende? Se eu disser que ele tá no VCC, pronto, tá tudo no VCC. Ele funciona assim também. Então, se tu tem um circuito muito grande, cheio de trilhas, e tu não quer ficar fazendo conexão com trilhazinha, tu pode botar nome nas trilhas e fazer as conexões tipo Wi-Fi, né? Assim, sem... Ele vai entender que é o mesmo nó quando ele for calcular. Só isso. Tá? Continua sendo o mesmo circuito, tá bom? Show. Agora é o seguinte, montem esse debaixo aqui, ó. Se tiver alguma dúvida, me fala. Pode ser? Tenta montar do zero, tá? Para pegar o jeito. E daí tu valida o ganho e valida o ZI, né? Para ver se vai dar certo. Vocês não vão sofrer com essa implementação. No que montar, vocês me falam se deu certo ou não, né?
Qual é a frequência da fonte mesmo? 20 kHz. Tá bom, valeu. Ô, professor, se eu botar o M maiúsculo, ele reconhece como mega? Não, tem que escrever MEG. Ah. MEG. Tá. Obrigada. O M, tanto maiúsculo quanto minúsculo, ele reconhece como mili. E a amplitude da fonte? A fonte de entrada, 1 milivolt. 1 N a menos 3 ou um Mzinho. Desculpa, a frequência é quanto mesmo? 20K. Ah, é para deixar os mesmos parâmetros da. Uhum. É meg maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo. Meg. Aí eu já não lembro se tem que ser maiúsculo, eu não lembro se ele reconhece minúsculo, tá? Testa aí pra nós com minúsculo, vamos ver o que ele faz. Eu testei com minúsculo e pegou. Meg? Apareceu. Aí, É. beleza. Então é isso. Beleza.
se eu editar o código, professor, ali do ponto model e tal, eu consigo botar para 120 sem precisar refazer tudo? Sim, sim. É só mudar o valor de 60 para 120, né? Pois é, mas eu fiz isso, eu mudei os resistor, mudei o VCC, mudei o 120 e daí não tá dando um ganho de saída. Deu menos Tu, 317. tu desenhou o transistor de novo ou tu usou o mesmo transistor? Eu usei o mesmo? Tu não quer me mostrar o que está acontecendo aí? Posso mostrar, sim. Então, tá vendo? Tô vendo tua tela. Tá, aqui. Deixa eu fechar. Ó, deu 217 Deixa eu de ver. tensão. Cadê o 1020K? Quer botar maior aqui? Deixa eu ver o teu circuito aí. Ele tá dando errado. 1020K, 10 e 10. 1 mega. 5K, 15. Ué, Tenta tirar aquele espaço do teu mega lá, do resistor. peraí. Não, que é só o nome, né? Tipo, tira o espaço do mega ali, entre o 1 e o mega. Eu vou ter que parar essa Isso, simulação. Na real, podia. Aí, boa. Ah, agora foi para Aí, maiúsculo, eu acho isso, que era isso. é isso aí. Ele é bem chatinho de mexer, assim, o LT Spice, né? Mas, enfim, Agora eu acho que já tá mais certo. Deixa é eu... isso aí. Agora foi. Isso aí. Ele não é tão inteligente assim, né? Ele depende da gente para um monte de coisa. Ai, menos 317. Beleza, professor. Obrigada. Vou Show. parar aqui. É para calcular mais alguma coisa? Não. Tá. Tá, assim, ó, pessoal, se vocês conseguiram, é isso aí, tá, gente? Isso que eu trouxe para brincar com vocês hoje. A gente vai trabalhar em mais simulações conforme a gente vai vendo outros circuitos, né? Essa metodologia que a gente pegou com polarização fixa, que foi pegar o circuito, calcular os EI, ZO e AV, a gente vai repetir para outros circuitos de polarização. E depois a gente vai simular eles também, né? A gente vai mudar esse circuito, vai simular e vai tentar enxergar as mesmas coisas que a gente enxergou hoje, tá? A gente vai ver isso para vários circuitos, depois vai repetir esse processo para transistores de efeito de campo, que são os FET, e depois a gente vai expandir lá para resposta em frequência, assim vai. Tá? Esse é o processo agora, tá bom? Se vocês não têm mais dúvida, é isso, pessoal. Podemos finalizar? Beleza, professor. Muito obrigada pela aula, viu? Beleza? Qualquer coisa é só chamar, pode chamar no grupo ou qualquer coisa aí. Tá bom, Tá gente? bom. Valeu, Sim, obrigada. falou. Tchau, tchau.